Bom dia, tô com essa cara amassada aqui. São 8h40 da manhã de um sábado. Eu queria conversar hoje um pouquinho com vocês sobre as bases que eu acredito que a gente precisa construir para se tornar um profissional de alta performance. Parece papo de coach e tal, mas eu realmente acho que quando você consegue atingir essas bases, você consegue simplesmente melhorar a sua vida. E aí isso impacta todos os aspectos, não só o aspecto capitalismo, de produzir e se melhorar para o mercado, etc. Então, são algumas bases que se encaixam uma em cima da outra e eu acho que vai ser legal compartilhar isso com vocês, principalmente porque eu tô preparando alguns vídeos sobre como que eu me organizo na minha vida, como é que eu me organizo para estudar. E eu acho que nada disso funciona se você não tiver essas bases preparadas e no lugar, sabe? Eu dividi essa estrutura básica em 5 pontos principais. E aí eles se encaixam um em cima do outro. Assim como as camadas abstrações quando a gente está falando de tecnologia. O primeiro de todos e o mais básico é sobre bem-estar e saúde mental. O segundo deles é sobre tempo. O terceiro é sobre propósito. O quarto é sobre hábitos. E o quinto, e somente o último, é sobre técnicas. Vamos começar então falando sobre o primeiro, que é bem-estar e saúde mental. Eu estava conversando com um grande amigo meu e contando para ele como que um livro em específico, eu vou comentar sobre esse livro aqui para vocês. Ele teve o poder de mudar a minha vida muito tempo atrás e como eu estava relendo ele e tirando muito mais proveito dele agora, que foi a segunda vez que eu li. E aí a gente entrou numa questão de que nada, nenhuma técnica, nenhuma estratégia vai funcionar se você não tiver com um mínimo de bem-estar na sua vida e se sentindo bem mentalmente, sabe? Às vezes a gente negligencia tudo isso, enfia um monte de dica de coach, um monte de coisa no meio do lugar e que no fim do dia não vai resolver nada, porque o seu problema, ele tá no nível antes, sabe? Então é isso, assim, vê se você tá dormindo bem, vê se você tá conseguindo acordar se sentindo uma pessoa funcional, assim, porque é isso, às vezes a gente tá com alguns problemas que limitam a gente de funcionar mesmo. Deixa a gente mal, a gente tem várias questões psicológicas, às vezes uma pessoa tá sofrendo de ansiedade, às vezes uma pessoa tá sofrendo de depressão e não vai atrás, vai enterrando até que em algum momento isso tudo emerja, né? E geralmente emerge da pior forma, porque o corpo cobra, né? O corpo ele sempre cobra. Então, esse é o primeiro ponto, assim, ver se você tá se sentindo feliz, minimamente, assim, sabe? Com vontade de acordar, pelo menos. E se você não tiver, vai atrás de uma ajuda profissional. Eu acho que hoje a gente tem muitas opções de terapia de forma bem acessível, assim. Tem algumas pessoas que fazem terapia a preço social. Então, eu acho que a gente tem muita oportunidade para tentar investigar um pouquinho mais sobre as raízes dos nossos descontentamentos e dos nossos comportamentos acima de tudo. Agora, vamos falar sobre o segundo ponto, que é nada mais, nada menos do que a primeira desculpa que todo mundo que tem muita força de vontade de mudar a própria vida dá pra não mudar a própria vida, que é eu não tenho tempo. Cara, existem várias formas da gente tentar encontrar tempo, assim, e não precisa ser, eu não consigo acordar 1 hora antes pra dedicar esse tempo e me tornar uma pessoa melhor. Mas às vezes você consegue mudar as coisas com 10 minutos, sabe? Só o fato da gente acordar de manhã sem cair da cama, já para responder pro nosso patrão, para responder às expectativas que outras pessoas colocam na nossa vida, às vezes só esse fato de você acordar
10 minutos antes, ele já é capaz de mudar muito a sua vida, sabe? De você conseguir ter um tempo para você meditar. A galera tem um pouco de preconceito com meditar, mas eu falo de meditar de... Cara, a gente acorda já com o celular na mão. Quando vai ver, passou meia hora, a gente tá rodando TikTok, sabe? Começa o seu dia em silêncio. Começa o seu dia internalizando o que é que você quer pro seu dia, sabe? Então começa o seu dia com intenção. Então esse é o segundo ponto. Nesse sentido, eu indico muito esse livro que eu comentei no item anterior, que é basicamente O Milagre da Manhã. O Milagre da Manhã, ele é um livro tranquilo de ler, rápido, simples. A escrita dele não é complexa e acaba que ele consegue criar um grande impacto, assim, de forma rápida. Então, ele foi banalizado muito por coaches, assim como muitos outros livros foram, mas ele não deixa de ser aplicável e útil para nossa vida, sabe? Então, dá uma olhada no livro. Eu posso fazer um outro vídeo com um resumo sobre o livro. Eu tô preparando um resumo para mim mesmo e ele tá ficando muito legal. Então, eu posso fazer um outro vídeo trazendo os pontos mais importantes do livro. Mas basicamente é sobre isso, é sobre como criar estrutura e dicas que milhares de pessoas já utilizaram para você. Tá, beleza, eu acordo 10 minutos antes do meu horário de costume. O que é que eu faço com isso? Então, ele traz dados, ele traz muita informação útil no sentido de... Toda a premissa do livro gira no sentido de que o nosso nível de sucesso, ele nunca vai ser maior do que o nível de desenvolvimento pessoal que a gente tem. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que eu não consigo minimamente pensar nos meus objetivos, nos meus planos, no meu futuro, como é que eu quero ter o sucesso de pessoas que fazem isso, sabe? Nunca vai exceder, assim, uma coisa está sempre atrelada à outra. E aí ele fala, beleza, pra gente ter o sucesso que a gente quer, então, o que a gente precisa investir no nosso desenvolvimento pessoal, sabe? E aí todo o livro gira em torno dessas técnicas, das atividades que causam mais impacto no nosso desenvolvimento pessoal. E aí a gente encaixa isso no nosso dia e faz diversos testes para descobrir o que vai funcionar melhor na nossa rotina em específico. Você já teve a sensação assim que você não sabe mesmo para onde você quer ir, assim? Tu foi lá, viu o vídeo da Ju e ouviu ela falando assim, cara, o que você quer para sua carreira? O que você quer construir para sua vida? E aí você simplesmente não soube nem começar a pensar. Então, a gente entra no terceiro ponto, que é sobre propósito. Falar sobre propósito é uma coisa muito difícil porque é muito subjetivo. Eu não tenho as respostas para todas as perguntas, obviamente. Mas uma coisa que me ajudou muito a pensar sobre o meu propósito é... Primeiro de tudo, tinha que ser o propósito mais digno de todos, assim. Poxa, eu quero mudar o mundo. É legal isso, mas eu acho que a gente tem que começar com pequenos passos, assim. Porque o seu propósito, ele pode ser simplesmente você conseguir desprender mais tempo com a sua família, você ser uma pessoa que você consegue estar presente para sua família. Isso pode ser um propósito. Quer dizer que você vai passar o resto da sua vida se dedicando e priorizando isso para planejar toda a sua carreira? Não. Mas aí isso entra no segundo ponto, que é basicamente o propósito, ele pode mudar. E aí isso me travava muito, porque eu não conseguia encontrar esse propósito digno e transformador, ou parecia muito intangível. E aí quando eu falei, cara, mas eu posso ter um propósito hoje, que daqui a um ano ele vai ser diferente, e aos poucos ele vai evoluindo e amadurecendo, assim como a vida é orgânica, né? As coisas não são 100% premeditadas, as coisas são orgânicas. Se a gente se dedica a melhorar nós mesmos, a gente nunca vai voltar a ser quem a gente já foi um dia. Então a gente sempre vai evoluir, a gente sempre vai olhar para frente. Eu acredito muito nisso, tá? Então, falando de como encontrar propósito, existem diversos livros que falam sobre isso e que podem te ajudar a ter insights sobre isso. E existe uma técnica muito legal, que é uma técnica que veio do Oriente, que é basicamente o Ikigai, que é você encontrar
pensar sobre todas as coisas que compõem a sua vida e você encontrar aquela atividade na qual você vai conseguir ser útil para a sociedade, ser útil para si mesmo, ser realizado e ser feliz acima de tudo. Então, essa é uma dica legal, se vocês nunca ouviram falar de Ikigai, vou colocar uma imagenzinha aqui do lado e dar uma pesquisada, tem muito vídeo por aí falando sobre isso. E, enfim, dica extra aí para vocês tentarem buscar o propósito de vocês. Agora vamos pro quarto ponto. A gente vai falar sobre hábito. Cara, por que eu coloquei o hábito como a penúltima camada de abstração, né? Porque o hábito, gente, a gente só vai conseguir praticar um hábito se a gente tiver todo o restante pronto, né? Se a gente estiver num espaço mental legal, se a gente tiver conseguido criar tempo, se a gente já tiver minimamente, assim, o que a gente quer pra nossa vida como propósito. Porque senão, hábito tem de montão de hábito que você podia construir, mas nem tudo que tá em todos os livros se aplica pro que você quer pra sua vida. Então, ó, o solzinho tá aparecendo, mas ainda tá muito frio hoje e, enfim. O hábito, galera, existem também diversos livros que falam sobre como construir hábitos. Não vou ficar chovendo no molhado, realmente, assim, a base de tudo é que você precisa de disciplina e repetição, tá? Não vou me propor aqui a destrinchar esse assunto, eu acho que tem muito mais gente falando melhor sobre isso, mas eu sinto que eu só consegui mudar a minha vida mesmo nesse sentido de hábitos depois que eu fiz toda essa base. Então, que eu já tinha tempo dedicado, então, por exemplo, estou aplicando lá o meu milagre da manhã e tenho 1 hora, consegui desprender 1 hora do meu dia. Cara, quais hábitos eu quero construir agora que eu tenho tempo? Então, eu quero ser uma pessoa que lê. Aí agora você já tem todo o resto da base, você sabe que você tem ali 1 hora das quais você pode pegar ali 10, 20, 30 minutos e sentar e ler. Coloca um cronômetro na sua frente, senta, tira o celular e lê. Então, e aí assim como esse exemplo que eu dei para leitura, isso se aplica a qualquer coisa, assim. A gente pode, a partir do momento que a gente tem essa base, a gente consegue focar de fato nas ações que a gente vai fazer pra gente se desenvolver mais. Eu cheguei aqui no último ponto dessa caminhada e, coincidentemente, no último ponto aqui dessas 5 fases que a gente precisa ter na nossa vida, né? Que é, basicamente, a técnica. Então, pra que tu tá vendo vídeo atrás de vídeo na internet falando como se organizar se você não tem tudo isso antes, sabe? A técnica, ela vem no final. Assim como quando a gente tá falando da área de tecnologia, eu sei que tem bastante gente da área de tecnologia, então eu gosto de fazer essas analogias. Quando a gente está falando de área da tecnologia, a gente não consegue automatizar um processo antes dele estar estabelecido. Então, é isso, assim, a técnica ela vem para aperfeiçoar uma coisa que você já está fazendo, tá? E aí a gente tem diversas técnicas, a gente pode falar sobre bloco de tempo, a gente pode falar sobre estrutura de organização pessoal, como um bullet journal da vida, a gente pode falar sobre estruturas de revisão contínua das suas tarefas e técnicas de estudo, se você estiver focando em estudar, por exemplo, nesse tempo que você vai se desenvolver. Então, a técnica ela só vem no final, gente. Não tem como a gente querer começar pela técnica, tá? Então, isso é uma coisa legal e aí eu faço um gancho aqui com como eu comecei o vídeo, que nos próximos vídeos eu vou trazer um pouquinho mais sobre essas técnicas que eu uso para me organizar, tá? Então, aí eu vou falar como é que eu me planejo, como é que eu encaixo esses tempos, como é que eu divido esses tempos que eu dedico para me desenvolver e como é que isso funciona para mim, sempre para mim. Então, esse é mais um vídeo aqui no Juliana Nunes P. Se você está gostando dos vídeos, comenta aqui embaixo e fala aí o que você quer ver nos próximos vídeos aí do canal, beleza? Beijinhos, bom dia e tchau!